Olá, a conversa de peso de hoje vai fazer uma maravilhosa visita ao nosso Vale do Paranhana, conduzida por um apaixonado por essa região. Meu convidado de hoje é natural de Igrejinha, o filho do seu Sérgio e da dona Leoni, foi vereador em Igrejinha, eleito em 2008 com 1.437 votos. Em 2012 foi eleito prefeito com 8.621 votos e reeleito com 16.207 votos. O pai do Leandro é deputado estadual, eleito em 2022 com 39.225 votos, desde quando vem trabalhando pela região na representação do setor calçadista, o maior empregador da região, sendo presidente da Frente Parlamentar em defesa do setor coureiro calçadista. Em 2023, o marido da Janice assumiu a presidência da Comissão de Assuntos Municipais e tem seu mandato pautado também pela regionalização e a busca por investimentos na área da saúde. Atua, inclusive, fortemente na captação de recursos na Defesa Civil Nacional. Hoje teremos uma conversa de peso com Joel Leandro Wilhelm. Joel William para nós, né? Muito bem-vindo para essa conversa de peso, Joel. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos que nos acompanham. Sempre é uma alegria. Primeiro, muito obrigado pelo convite de poder estar aqui contigo, Rodrigão. Poder falar um pouco do nosso dia a dia aí, do nosso trabalho. Sempre é uma satisfação poder estar aqui contigo. Ô, Joel, o pessoal de Igrejinha, muito especialmente, tem um carinho muito grande por ti, né? Tu sabe que na minha cidade, na verdade nasci em Taquara, né, Rodrigo? Mas porque nós não tínhamos o hospital de Igrejinha com o trabalho de obstetrícia, né? Aí nasci no município de Taquara, né? Mas a minha vida sempre foi, a minha infância, toda a minha vida foi sempre no município de Igrejinha. A gente tem um carinho muito especial pela cidade, como temos também por toda a região, né? Por toda a nossa região do Paranhana dos Sinos, né? Mas me criei ali no bairro Bom Pastor, inicialmente na localidade Voluntária, que é a localidade lá onde é o Monte da Fé. Para quem daqui a pouco conhece Igrejinha, sabe lá a Cruz, Morro da Cruz, né? Que vai em direção a Gramado. Me criei ali naquela localidade com meus avós, Rodrigo, porque na época o meu pai sempre trabalhou em construção civil, a minha mãe trabalhava em indústria de calçado e nós não tínhamos escolas infantis, as tradicionais creches, né? E eu ficava com meus avós, fiquei lá de 1 ano até praticamente os 7, né? Aí meus pais vinham no final de semana e eu fiquei com meus avós, né? Lá no interior, na agricultura, né? Ficava lá já, mesmo pequeno, já ia junto para a roça e tentava ajudar um pouco, né? Claro que com essa idade a gente atrapalha um pouco mais do que ajuda, né? Mas sempre ia junto, tenho memórias muito afetivas da localidade da Voluntário, sou muito grato aos meus avós, que infelizmente já faleceram, mas que cuidavam de mim. Eu era como se meus avós tiveram 10 filhos, meus avós paternos, né? Então eu era como se fosse o 11º, era o o segundo neto mais velho. E aí eu ficava com meus avós, né? Mas tem memórias muito bacanas. E depois, sim, os meus avós acabaram vendendo a sua propriedade na localidade para um tio meu e foram morar também na cidade. Aí, no caso, lá no bairro Bom Pastor, onde meus pais já moravam. Meu avô comprou uma propriedade ali perto. Então, eu acabava ficando igual com meus avós num turno. No outro turno, eu estudava lá na Escola Luterana Redentor, que era a escola ali do bairro Bom Pastor, que ainda... a escola ainda está lá, né, em atividade, né? Então eu ficava um turno na escola e o outro turno ficava com os meus avós, né? E meus pais Ô, Joel, trabalhavam. quando nasce esse espírito coletivo, público, né, cidadão, da participação política, hein? Tu sabe, Rodrigo, que o meu avô e o meu pai sempre foram muito partidários. Eles nunca concorreram, mas eles sempre... Meu avô era da Arena, o meu pai do PDS, né? Eles sempre eram muito partidários. E o meu tio, irmão do meu pai, o meu tio Roque, foi vereador em 82, pelo antigo PDS, né? Foi o mais votado da cidade naquela ocasião. Eu só tinha 4 anos, mas eu tenho alguns lapsos assim pequenos, né? Daquele período também, né?
Então a política ela acabou sempre sendo muito presente na casa do meu avô e do meu pai. Sempre participavam do diretório, do partido, né? E o Partido Progressista, que é a antiga Arena e o antigo PDS, em Igrejinha tem uma história muito importante desde a emancipação da cidade. Desde 1964, o Partido Progressista, em todas as eleições, sempre teve candidato na majoritária. Então, eles sempre participavam, né? E eu lembro de momentos, assim, quando nós perdíamos as eleições, eu me lembro nessas memórias, assim, na época se contava os votos na sociedade, né? E mesmo que levava, às vezes, 5 horas, às vezes virava à noite, e meu pai já aguardava o carro lá na frente para poder sair, enfim, às vezes não dava, porque não acontecia a vitória, né? Mas então, a vida política, assim, sempre foi muito Tu presente lembra lá em de casa. discussões políticas em casa, de conversas sobre política? Lembro, conversava, hoje ainda converso muito com meu pai, né, sobre política. Meu pai sempre é defensor das posições de direita, né? E aí sempre conversávamos e essas memórias eu tenho elas muito vivas comigo. Mas a participação ativa minha mesmo foi como presidente da Associação de Moradores lá do meu bairro, do bairro Bom Pastor, né? Onde eu fui o presidente na ocasião, isso foi em 2006, 2007, né? Então fizemos várias ações lá no bairro, que eu sempre morei lá, desde guri, meus pais ainda têm residência lá, ainda moram lá. Então ele foi o meu primeiro envolvimento, assim, digamos, com questões assim que envolviam a comunidade inicialmente lá do meu bairro lá, e tentamos sempre ser muito ativos. E ali que acabou despertando depois o convite para poder concorrer a vereador, né? Mas eu sempre falo, a minha experiência com o público, com as pessoas, se deu muito no período que eu trabalhava no supermercado, né? Eu trabalhei dos 12 aos 18 anos, eu trabalhava um turno e o outro eu estudava no ensino fundamental, né? Depois o médio eu trabalhava o dia inteiro, trabalhava nos sábados e estudava à noite na escola Cinecista, lá onde eu me formei em técnico em contabilidade. Então eu fazia sempre as duas estudava e sempre trabalhando, né? E ali que a gente acabou tendo muito contato com o público, né? Eu trabalhava no supermercado Lanz, que é um supermercado mais de 50 anos, né? E aí ali tinha o contato, depois esse envolvimento na associação de moradores, aí foi despertando também. Houve o convite de poder participar da eleição municipal e acabamos aceitando o desafio. O convite na época foi pelo ex-prefeito Lauri Krause, né? Ex-prefeito Lauri Krause, que me convidou para concorrer a vereador, e aí pensamos bastante e acabamos aceitando esse desafio. Uma votação expressiva na primeira eleição. Eu sempre falo. O que tu atribui essa votação? Eu sempre falo muito ao meu pai. Porque ele nunca tinha concorrido, mas ele trabalhou 44 anos na mesma empresa, né? Empresa de construção lá, Irmãos Kundes, que ele trabalhava a vida inteira, né? E ele me ajudou muito também com os colegas, né? Sempre eram muito amigos dele. E também o trabalho na Associação de Moradores, onde na ocasião lá a gente fez um trabalho muito forte. Pegamos um tempo de presidente, coletamos lá assinaturas de todas as casas praticamente do bairro para que a gente pudesse ter um posto de saúde no nosso bairro, que nós não tínhamos, Rodrigão, na época. Era o único bairro de Igrejinha que não tinha um posto de saúde, tem um hospital, mas não tinha uma unidade de saúde. E aquele envolvimento lá com as pessoas e com o êxito que acabou saindo daquela unidade, depois também com o apoio da minha família, meu pai também me ajudando muito, né? Os amigos, foi uma soma coletiva, foi né, Rodrigo? Foi um grande Rodrigo? cabo eleitoral ele, Foi. E aí foi uma soma coletiva, sim, né, de esforços, né, junto com o bairro que pegou junto, né? A gente acabou podendo fazer a segunda maior votação da história do município, né? A gente só fez menos votos numericamente do que o Roberto Argenta, né, que é o proprietário do Calçados Beira Rio, que fez 1.533. E foi vereador, foi prefeito. Foi vereador, foi prefeito da cidade também. A gente acabou fazendo 1.437. Sou grato muito até hoje. E naquela eleição acabamos, o prefeito Lauri acabou perdendo a eleição, Rodrigo, por 234 votos. 234 votos na majoritária. E aí
nós acabamos nos elegendo vereador, eu e mais 2 colegas. O Vladimir Folkart, que foi prefeito da cidade também, que hoje, infelizmente, não se encontra mais entre nós, e o Antônio Teixeira, que hoje é o presidente do PL lá na cidade, era meu colega. E aí iniciamos a função dentro do Legislativo, né, Rodrigo? Onde que tentamos sempre passando por liderança de partido, por comissões, presidente de comissão, até chegar em 2012 como presidente da Câmara. Sempre tentamos cumprir todas as etapas importantes, tentamos realmente ter um mandato assim muito focado, mas também já compreendendo muito, além de, obviamente, fiscalizar o executivo, também trabalhando para poder compreender como que realmente funcionava a máquina pública, poder compreender o orçamento municipal. Então, tentamos nos dedicar muito àquele período. O partido já te preparava para ser o candidato a prefeito? Foi em 2010. Candidato natural seria o seu Lauri Krause novamente, né? Mas ele acabou ficando enfermo, ele acabou, não poderia mais participar. E aí o partido me fez um convite em 2010, olha, nós sempre tivemos candidato. E não vai ser nessa que nós não teremos, o seu Lauri infelizmente não vai poder participar. Me fizeram um convite. Naquele momento pensei bastante, mas eu aceitei o desafio de ir me preparando, né? Confesso, Rodrigo, que no ano da eleição, 2012, quando nós concorríamos contra o prefeito da época, que era o prefeito Jackson, que era o prefeito que estava no governo, e contra o ex-prefeito Girardi, que tinha sido 3 vezes prefeito. E o primeiro levantamento que a gente fez de números, né, eu confesso que a gente não correu, porque nós tínhamos dado a palavra, né, e ficava feio aquela altura desistir, Mas né? se olhasse para a foto, devia ter corrido. Devia ter corrido, porque os números, nós estávamos em terceiro, né, era bem difícil, né? Mas eram eleições ainda de 90 dias, né, Rodrigo? De 90 dias, né? Uma campanha mais longa. E aí, porque eu naquele momento, eu trabalhava na Vigor. A Vigor era do grupo, a Vigor é Laticínios, né? Eu estava lá já há um bom tempo. Eu era o representante comercial deles aqui no estado, eu fazia as redes aqui do estado, eu comecei fazendo a região, depois acabava fazendo grandes contas da Vigor, né? Então, eu conciliava a Câmara de Vereadores com o meu trabalho, né? Eu conciliava e conseguia conduzir as 2 formas, né? E aí fui para a campanha prefeito, mas eu não parei no meu trabalho, né, Rodrigo? Porque eu sabia, bom, é difícil a eleição, eu não posso também abrir mão do meu trabalho, que me dava o meu sustento e estava bem empregado. E fomos para a campanha 90 dias. Os meus clientes, muito grato a todos, também compreenderam aquele período, porque eu não conseguia aqueles 3 meses estar presente, né? Aqueles 3 meses foram períodos assim que nós fazíamos as vendas, os pedidos por telefone, e os clientes realmente me ajudaram, porque tu não consegue fazer isso por um período longo, né? Mas eu expliquei para eles a minha ausência, me ajudaram, não deixei de bater as metas naqueles 3 meses, né? E fazendo campanha, né? E foi uma campanha muito suada, né? Rodrigo, nós visitávamos o dia inteiro, à noite fazíamos, tanto eu como meu vice, que foi meu vice nos 2 mandatos, o ex-vice-prefeito Dalciso, nós fazíamos reuniões com os vereadores todas as noites, cada um fazia 3 noites, às 18, às 19 e às 20. Cada um tinha 3 reuniões por noite, os vereadores mobilizavam, fazíamos um rodízio entre eles, né? E as coisas foram andando, e aí lá no meio da eleição, nos 45 dias, a gente já começou a encostar. E aí começou a andar mais, e as pessoas começaram a sentir que era possível, né? Aí, faltando uns 15 dias para a eleição, saiu uma pesquisa lá
nos colocando praticamente todos em empate técnico, né? Bom, aí o nosso pessoal se motivou mais e viu que agora vai, e realmente aí foi uma onda positiva e realmente deu certo a eleição lá em 2012, né? E aí assumimos a gestão em 2013. E olha como são as coisas, né? Aí acabamos conseguindo vencer com 40% dos votos, iniciamos a gestão e tentamos montar uma equipe muito técnica. Eu reconheço aos meus secretários, as pessoas que estavam comigo, montamos uma equipe muito qualificada, que eu acredito que isso fez a diferença. Nós não inventamos a roda, nós colocamos pessoas capacitadas em cada uma das secretarias, todas as funções de segundo escalão, mas muito importantes, regulação da saúde, departamento pessoal, técnico contábil, tudo nós procuramos. Aqueles 2 meses depois da eleição, Rodrigo, me concentrei lá na Câmara de Vereadores, conversava com outro e fomos montando esse tabuleiro todo, porque dia 1º, né, passa a euforia, está aqui a chave, dia 2 começam os desafios, né? Me concentrei muito, pensando naqueles pontos chaves, e aí, aquele período de vereador, de eu realmente me aprofundar de como de fato funcionava a gestão, acho que contribuiu. Montamos uma boa equipe e ao trabalho de todos, as coisas, graças a Deus, andaram, conseguimos fazer um governo de entregas, pegamos um governo naquele momento com algum déficit também financeiro, mas conseguimos equilibrar isso e conseguimos fazer um governo de entregas. E o resultado disso é uma votação expressiva. E aí acabamos conseguindo fazer 74% dos votos, né, Rodrigo? 74% dos votos, né? Aonde que acabamos aí fazendo uma diferença de mais de 12 mil votos. Foi uma diferença bastante significativa, mas só aumentou a responsabilidade. E aí nisso seguimos fazendo um governo de entregas, depois acabamos fazendo a sucessão. O Leandro era no meu secretário de administração, que é o prefeito lá até hoje, foi reeleito agora também. Agora então o nosso grupo político, digamos assim, lá está indo para a 4ª gestão seguida e tentando trabalhar e dar resultado, porque isso é o que nos movimenta, é o que nos move, Rodrigo. Eu sempre falo que no município, no estado, não é diferente, as pessoas precisam literalmente enxergar as melhorias que foram feitas e onde os impostos estão sendo investidos. É o que a gente sempre buscou fazer, é o que a gente acredita. Joel, não tem quem não reconheça o quanto tu é muito trabalhador. Essa é, talvez, o adjetivo mais utilizado para te qualificar, assim. E esse trabalho, então, há 3 anos, 2 anos e meio, à disposição do Estado do Rio Grande do Sul, da Assembleia Legislativa, com uma votação de quase 40 mil votos. Quantos eleitores tem em Igrejinha? Válidos 20, 21, por aí. Quer dizer, o dobro de todos os votos da tua cidade, quer dizer, a força que foi reconhecida numa região imensa, para muito além do Paranhama, muito fortemente no Paranhama, evidentemente, mas para o nosso Vale do Sines, Encosta da Serra, né? Taquari, Rio Pardo, onde também tem penetração, Rio Grande afora. Quero saber como está funcionando esse trabalho do deputado Joel, do trabalhador deputado Joel, Rio Grande afora, na volta do intervalo. Hoje numa conversa de peso com o deputado Joel William. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida.
Olá, de volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o deputado estadual Joel Wilhelm, num oferecimento de Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores. Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento. Mercator Feiras e Eventos, a gente tem um encontro marcado, né? Gerontofer, de 3 a 5 de setembro, no Serra Parque em Gramado. E o Universo do Calçado se encontra de 17 a 19 de novembro, também no Serra Parque, a 0 mais. Junto com a gente, o apoio de Locofer, fechaduras e acessórios. Provocava o deputado Joel em torno da brincadeira que se faz da onipresença dele, de tanto que ele trabalha, está presente em vários eventos por toda essa grande área, e não raro o Rio Grande afora, né, João? Como está essa tua chegada à Assembleia, teu primeiro mandato, já amplamente votado, muito bem votado verdadeiramente, né? Para surpresa de alguns, me lembro da Rosane de Oliveira comentando e tal, mas algo, para quem acompanha a política aqui da nossa região, bastante previsível, inclusive. Né? Obrigado, Rodrigo, primeiro pelas considerações. Eu sempre falo que a gente tenta fazer o máximo que a gente pode, né, Rodrigo? E disposição, pode ter certeza que não falta, nunca vai faltar. Nós apresentamos na campanha, Rodrigo, uma proposta. Eu sempre digo, eu acabo sendo muito regional, tá, Rodrigo? A minha bandeira é o Paranhana, Sinos, Hortênsias e Litoral, as regiões que realmente a gente se dedica e tenta poder dar nossa parcela de contribuição. De fato, também temos aqui no Vale do Caí, também temos alguma atuação e também aqui alguma atuação na Grande Porto Alegre. Então, é as regiões que a gente transita, né? Na ocasião, Rodrigo, nós tínhamos proposto que nós teríamos nossas metas e bandeiras muito claras. Eu tinha 2 objetivos assim na Assembleia, além, obviamente, de cumprir minhas obrigações lá como parlamentar, de fiscalizar, legislar e cumprir a minha carga horária dentro da Assembleia, que é as obrigações de ofício. Mas eu tinha 2 objetivos. Porque como eu sou muito municipalista, o objetivo era que o meu gabinete pudesse ser um gabinete que ele pudesse ser um gabinete de assessoria para os nossos prefeitos e vereadores, porque eu sempre falo, a vida é um eterno aprendizado, Rodrigo, a gente está sempre aprendendo. Mas também sei, por ter sido vereador, ter sido prefeito 2 oportunidades, ter sido secretário de administração no município de Igrejinha e ter sido presidente da Associação de Prefeitos do Vale do Paranhana por 4 anos seguidos, isso faz com que a gente também conheça um pouco de como funciona o dia a dia, né, Rodrigo, e das dificuldades que o vereador, o secretário, o prefeito tem para a gente poder. Os caminhos sempre são os mesmos, as dificuldades, eu sempre falo, cada município, eu uso um termo que aí revela a idade um pouco também, que vira a fita, a música é a mesma, né, Rodrigo? É isso, né? Então nós tentamos pegar esse período que a gente de trabalho na prefeitura e tenta ajudar os municípios. Então nós tínhamos o objetivo de poder assumir a Comissão de Assuntos Municipais. O meu objetivo era ser o presidente da Comissão de Assuntos Municipais. Aí, com o apoio dos colegas do partido, a gente conseguiu assumir essa comissão. E à frente, o objetivo de frente parlamentar, a minha meta era ter uma frente parlamentar que eu pudesse presidir, que é a frente parlamentar do setor coreiro calçadista, que é o que movimenta a nossa economia, né, Rodrigo? Tanto aqui dos Sinos como do Paranhana, né? Posto isso, tendo êxito na eleição, que vai aqui minha gratidão a todos que confiaram o seu voto, a gente buscou trabalhar nesse sentido e conseguimos assumir então a presidência de assuntos municipais para justamente através da comissão a gente poder, através do gabinete, poder estar próximo dos prefeitos, poder estar próximo dos vereadores, poder trabalhar essas pautas importantes dos municípios, como regionalização da saúde, referência de saúde, poder trabalhar a questão das nossas rodovias, obviamente da região, mas do estado também, e poder fazer esse trabalho que a gente vem fazendo de apoio também aos municípios desde junho de 23, Rodrigo. Eu falo que essa pauta, se eu pudesse voltar no tempo, que a questão das enchentes, a gente não precisasse estar ajudando pelo fato de não ter acontecido as enchentes, obviamente que nós gostaríamos de poder voltar no tempo. Mas como infelizmente passamos por essas enchentes todas, nós iniciamos, eu estive ainda na quinta-feira na quarta-feira do dia 11, eu estive, deste mês, Rodrigo, ainda estive lá na Defesa Civil Nacional, acompanhando o secretário
de captação de recursos de planejamento de Gramado, com o prefeito de Canela, com o secretário de planejamento William de Igrejinha e com o prefeito Júnior de Feliz, com pautas ainda relativas à enchente de maio, onde nosso gabinete e a comissão, a gente acaba auxiliando os municípios na elaboração dos planos de trabalho, seja na ajuda humanitária, no restabelecimento, na reconstrução. O meu chefe de gabinete era o que fazia isso para mim lá na prefeitura, ele era meu secretário de planejamento e captação de recursos. Então, a gente, de fato, auxilia os municípios naquele momento de poder avisar a todos e auxiliar a todos a registrar tudo, fotografar tudo, montar os planos dentro dos prazos, fazer os decretos, seja de calamidade ou de emergência dentro dos prazos, fazer que os mesmos sejam homologados para que a gente pudesse iniciar essas romarias lá na Defesa Civil Nacional, na aprovação dos mesmos e na busca de recursos. E isso acabou dando um resultado muito grande, Rodrigo. Nós, só da enchente de maio, Rodrigo, só da enchente de maio, o Vale do Paranhana, foram mais de 50 milhões de reais que foram liberados na Defesa Civil Nacional. Somente para Gramado, já liberamos um plano de trabalho de mais de 30 milhões de reais e agora estamos trabalhando na liberação de mais um de 16 milhões de reais, né? Então, a gente se bota à disposição de todos os municípios. Claro, alguns têm as suas equipes, todos têm as suas equipes, obviamente que o trabalho é coletivo com as equipes, né? Mas uns precisam, a gente acaba conseguindo dar uma assessoria maior, outros acabam se virando, mas estamos ali para poder auxiliar. E começamos lá em junho de 2023, ali no litoral, quando foi Maquiné, quando foi Cará, o secretário nacional Volney nos lembrou, nesse dia 11, quando nós estivemos lá, nos lembrou ainda da primeira visita que ele veio em loco aqui lá em junho, que nós já participamos, e dali em diante acabamos fazendo essa interlocução lá com a Secretaria de Defesa Civil Nacional, auxiliando os municípios, né? E paralelo a isso, nós, através da frente parlamentar também, Rodrigo, do setor coreiro calçadista, que é o nosso foco econômico aqui da região, acho que nós acabamos conseguindo superar alguns desafios bastante grandes. Que nós estávamos com um projeto dos nossos sindicatos, da Bicalçados, do Sindicatão, de bastante tempo de a gente poder equalizar o nosso ICMS sobre o faturamento igual a Santa Catarina, que é 3%. Foi um trabalho da frente parlamentar, junto a Receita Estadual, junto à Casa Civil, junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e acabamos conseguindo fazer com que esse decreto saísse. Ano passado faltava regulamentar algumas questões, a questão do percentual de importação de matéria-prima, a questão dos portos, obrigatoriamente, inicialmente, teriam que ser aqui, a gente conseguiu flexibilizar que pudesse também entrar a importação por portos de Santa Catarina, que é algumas premissas para as empresas poderem aderir ao imposto de 3%. Isso fez com que muitas empresas já estão aderindo, mas principalmente que a gente pudesse estancar a saída de empresas aqui da nossa região, que era o principal objetivo, mas também fez empresas importantes já voltarem a faturar aqui no estado do Rio Grande do Sul, como Via Una de Santo Antônio da Patrulha, como BBC de Três Coroas, como estamos conversando com outras que, por uma questão de sobrevivência, estavam faturando no Espírito Santo por questão de vantagem tributária. E esse decreto fez com que estimulasse nós a voltar. Então, esse foi um trabalho muito grande da comissão, da frente parlamentar, que hoje a gente sabe que está dando resultado direto nas nossas indústrias. Rodrigo. Deputado, o que tu enxerga para o teu futuro próximo? Assim, a gente enxerga no Progressistas, no teu partido, uma lacuna desde o deputado Molin e da possibilidade do deputado Marcel Van Hatten, que acabou fazendo parte do Novo, mas que seria um grande nome. Sem dúvida. E o PP, um partido de direita, tem amealhado muitos jovens, né? Incrivelmente, um dos partidos que mais jovens fazem parte das suas fileiras, mas, de verdade, me parece não despontar uma liderança para a deputação federal aqui na volta. Vejo, sim, a tua figura, a figura do deputado Sur, conversando e apoiando pessoas que vêm de outras regiões, muitas vezes. Considerando que a gente quer um deputado representativo do coreiro calçadista, das nossas cidades, da nossa região aqui. Né?
Né? Como é que tu está enxergando isso? Como é que tu está te movimentando politicamente para 2026? Uma eleição tão importante para o Brasil. Sem dúvida, é importantíssimo. Nosso partido, a nível nacional, estará alinhado com a candidatura de oposição ao governo que está, tá, Rodrigo? Isso já é fato, né? Seja com o Bolsonaro ou, se ele não puder concorrer, com o Tarcísio ou quem for o escolhido desse grupo, né? Isso já está definido pelo partido a nível nacional, né? A minha questão pessoal, né, Rodrigo, a gente sabe da necessidade, né, realmente dessa carência de nós termos novamente um deputado federal do Progressistas aqui na nossa região, né? É uma meta que eu tenho, Rodrigo, em algum momento de buscar esse espaço. A gente sabe dessa importância. Está no teu espectro de futuro. A gente tem essa expectativa de algum momento, né? Mas é uma situação que ela é bastante emblemática, né? Porque tu precisa estar consolidado já para poder, porque o desafio é muito grande, né, Rodrigo? Tu fazer aí mais de 110 mil votos não é fácil, né? Então, hoje o nosso objetivo, Rodrigo, é a gente poder ir à reeleição como deputado estadual, se assim a gente puder manter e ampliar a votação, que é o objetivo, para que a gente pudesse, com os pés no chão, com um trabalho mais consolidado, buscar esse desafio em 2030. Esse é o objetivo, tá, Rodrigo? É isso que é o nosso planejamento, né? E vamos ver como as coisas vão andando, mas as coisas sempre são muito dinâmicas, né, Rodrigo? Hoje o nosso pensamento é esse, né? A não ser que o cenário, de alguma forma, pudesse se modificar e a gente pudesse vislumbrar algo diferente nesse momento, mas hoje a gente não consegue ver isso, né, Rodrigo? Então, o que é mais prudente é a gente poder ir à reeleição novamente, seguir defendendo a nossa região, defendendo o nosso setor coreiro calçadista, que é para isso que nós estamos lá, defender a região e todo o nosso setor, e depois a gente poder fazer uma construção um pouco mais sólida, buscando ampliar um pouco mais a nossa atuação, podendo buscar uma outra parceria, um pouco de uma outra região. Então, a princípio, o objetivo hoje, Rodrigo, estamos trabalhando nesse sentido. Falei do deputado Molin, mas poderia tranquilamente ter referendado aí Júlio Redecker, que foi liderança calçadista, dúvida, né? Sem dúvida, no parlamento, pelo então PPB, talvez? PPB, nós tínhamos nossos deputados do partido, que eu falo porque eu sempre fui do partido, né? Moraes, antes disso, pelo PDS, Arena. Exatamente. O Facione entrava um pouco aqui também, de Caxias, mas a nossa dupla no Paranhana sempre era o Júlio Redecker e o Fichinha, depois foi o Renato e o Fichinha, né? Então, realmente são os desafios que nós temos, né, Rodrigo? Mas também não podemos... nós temos que também ter os pés no chão e deixando as coisas acontecerem, não ter medo dos desafios nunca, mas também sempre com os pés no chão, olhando o cenário como um todo e sempre fazendo os movimentos daquilo que é possível a gente atingir como meta. Deputado, uma honra te receber aqui, seja sempre muito bem-vindo à nossa Vale TV, né? Sempre nos encontramos em eventos pela nossa região afora, tu estás também conosco no Estação Hamburgo, não raro. Essa é a nossa casa dos bons debates da nossa região. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade, obrigado à Vale TV. Sempre eu que agradeço, é uma honraria poder estar aqui. Gratidão aí a todos e também agradecer a tua disponibilidade, né? E agradecer a Deus também por nos dar saúde e disposição para a gente poder fazer a boa política pelo estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Obrigado, Rodrigo. Amém. Um oferecimento de Sicredi, Faculdade de INH, Mercator Feiras e Eventos e apoio de Locofer Fechaduras e Acessórios, agradecendo o deputado Joel Villa e, sobretudo, o carinho da tua audiência. Um convite. Continue com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede Comunidade de Televisão.